Fala galerinha do sétimo ano, e aí? Tudo tranquilão com vocês? Tudo de boa? Tudo legal? Tudo sussa? Bem, olha só, nós vamos aqui dar início à nossa aulinha, tá? Que vai ser o capítulo 14 do seu livro 2. Capítulo 14, tá? Página 190, capítulo 14, tudo bem? Bem, a aula de hoje vai ser sobre reino protista, mais conhecido, né, como reino protista. Hoje essa linguagem mudou um pouco e nós chamamos de reino protoctista, tá bom? Mas é o reino dos protozoários e das algas, tá beleza? Então, ó, já que tu me viu aqui, já que tu olhou para esta face linda, bonita e maravilhosa do professor Renan Rangel, né? Agora eu vou me afastar um pouquinho aqui para que você possa enxergar melhor, cara, o teu slide que eu fiz exclusivamente com muito carinho, amor e compaixão para você, tá beleza? Bem, vamos lá? Vamos dar início à nossa aula? Então, ó, respira aí, respira junto contigo, ó. Respirou? Puxou o ar? Tá de boa? Posso começar? Então, bem, vamos lá, galera. Reino protoctista, reino dos protozoários e das algas, tá? Olha essa imagem linda, bonita pra caramba, né? Então, vamos falar aqui das características gerais desse reino. Bem, as características gerais desse reino vai ser muito diferente da bactéria que nós vimos na aula passada, tá? Nesse reino, nós estamos falando de células eucariontes. Então, são células completas e complexas, células que vão ter organela, tá? Aqui elas vão ter organela, elas vão ter uma membrana nuclear, tá bom? Vão ser, esse reino vai ser composto por células unicelulares e pluricelulares, tá bom? Vocês vão ver que os protozoários, por exemplo, que são pequenos organismos, pequenos animaizinhos, né? Pode-se dizer assim, eles vão ser compostos por uma única célula. E nós vamos ter algumas algas aqui que vão ser gigantescas, chegando a 50 a 65 metros. Então elas vão ser o quê? Pluricelulares, né? Não tem como uma alga de 65 metros ser formada por uma única célula. Tá? Então elas vai ser um reino que vai ser formado por uma célula e por várias células. Show? Vão ser autotróficas e heterotróficas. Professor, não sei o que é isso. Filho, já era para você saber isso, hein? Eu falei no vídeo passado. Autotrófica é que vai produzir seu próprio composto orgânico, seu próprio alimento. Heterotrófico é aquele que necessita de um outro ser para se alimentar. Lembra de você. Você gosta de comer uma plantinha. Você gosta de comer um boizinho, né? Uma galinhazinha, um franguinho. Você é heterotrófico. As plantas e as algas, elas vão ser autotróficas. Elas vão fazer o que chamamos de fotossíntese. Tá legal? Bem, aqui nós vamos ter seres aeróbicos, ou seja, seres que vão necessitar de oxigênio. Tá legal, gente? Então são seres que precisam do oxigênio para sobreviver. Podem ser parasitas, podem ser de vida livre, podem ser simbiontes. Como assim, professor, simbiontes? Podem viver uma relação mutualística, onde eu vivo em harmonia com outro ser vivo. Isso é algo simbionte, isso é uma simbiose. Show? Beleza? Nenhuma dificuldade até agora, né? Nenhuma dificuldade até agora. Bem, esse reino ele é formado por protozoário e por alga, como eu já disse. Então, filho, cuidado, cuidado, cara. Atenção máxima nessa hora. Sabe por quê, filho? Presta atenção. Alga não é planta. Pelo amor de Deus, não vai fazer essa besteira na hora da tua prova e falar que alga é a mesma coisa que planta, porque não é, tá? Não é. Alga, ela vai ter o que chamamos de órgãos falsos, tudo bem? A alga não tem órgãos verdadeiros, a alga não tem raiz, a alga não tem caule, a alga não tem folha. Tudo aquilo que você vê vai ser chamado de
talo, tudo bem? Aquele, entre aspas, né, caule que tu diz ser, não é caule, aquilo ali é um talo. As algas são talófitas, não vão ter caule, tá? Caule só tem plantas, então, pelo amor de Deus, não confunda. Alga não é planta. Até fiquei nervoso aqui. Olha, se tu colocar isso na prova, olha lá, hein? Tu fica esperto. Toma cuidado com isso. Escreve de vermelho, faz um xizinho, mete ali uma cor bem chamativa para que você lembre que alga não é planta. Show de bola? Bem, dito isso, desabafado aqui para vocês, vamos continuar nossa aula. O primeiro elemento que eu vou falar aqui de reino protoctista vão ser as algas unicelulares, tá? Nós vamos ter algas pluricelulares e algas unicelulares. O primeiro que eu vou falar aqui vai ser as algas unicelulares, que vão ser as euglenófitas, tá bom, gente? Cara, as euglenófitas, elas vão ter aí uma reprodução assexuada por cisparidade. Como assim, professor? Por cisparidade. Preste atenção. Imagina você aí que está assistindo minha aula. Você de repente quer se reproduzir. E sabe como você se reproduz? Você simplesmente se divide no meio. Tu se dividiu aí no meio agora. Agora tem dois você aí. Tem um você de um lado e um você do outro. Totalmente idêntico ao que é você. Parece até piada, né? Mas não é. Isso é uma reprodução assexuada, tá? E por cisparidade. Pode ser também chamada de bipartição, tá? Então, pode ser, tem três nomes que eu posso estar falando da mesma coisa: cisparidade, bipartição ou divisão binária, tá? Fica ligado com isso. Todas essas são reprodução assexuada e vão ter o mesmo mecanismo, tudo bem? Ou seja, elas são sinônimas. Bem, as euglenófitas, elas são formadoras aí do grupo dos fitoplânctons. Cara, é aquelas mesmas algas que vão fazer interação com aquelas bactérias, das cianobactérias, lembra? Então, elas fazem aí esse grupo chamado de fitoplâncton, pequenos organismos, tá? Já não é novidade para ninguém. Se eu estou falando de alga, logo eu vou saber que ela precisa fazer fotossíntese. Então elas são autotróficas, elas são fotossintetizantes. Show de bola, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então fique esperto com isso aqui, tá? As euglenófitas vão ter uma relação com as cianobactérias. Elas que vão formar aqui, o grupo do fitoplâncton. Escreve isso. Se tu não entendeu, volta ao vídeo, tá bom? Próximo grupo vai ser as crisófitas. Mentira, professor. Isso aqui é uma crisófita? Cara. Elas são bonitonas desse jeito mesmo, tá? Elas são chamadas de algas douradas. Elas também vão ter uma reprodução por cisparidade ou bipartição, tá? Elas vão formar o grupo das diatomáceas. Tudo bem? Esse grupo das diatomáceas, o que é interessante nesse grupo é que eles vão ter ali uma carapaça muito dura, basicamente formada de calcário, se eu não me engano, né? Bicarbonato. E é muito importante na sedimentação, na formação também de algumas rochas, tá? Então as crisófitas, elas são muito, muito bonitas, são chamadas aí de algas douradas, tá? Professor, é só isso que eu tenho que saber dessas algas? Claro que sim, galera, claro que sim. Tudo bem? Isso aqui não é cobrado com muita eficácia em provas futuras que vocês queiram fazer não, tá? As que forem cobradas eu vou avisar aqui no vídeo para vocês. Como as pirrófitas. Essas sim, você tem que ficar com a luzinha acesa. Você tem que se ligar nelas, porque as pirrófitas são muito cobradas, tá? São chamadas de dinoflageladas. Elas que vão fazer a parte aí do grupo das dinoflageladas. Cara, as pirrófitas, elas formam um grupo dos plânctons, tá bom? E elas vão causar, cara, a maré vermelha. Mentira, professor. Como assim maré vermelha? Cara, a maré vermelha, ela é formada por algas que vão ter
coloração avermelhada. Essas algas, quando elas estão em grande aglomeração, elas acabam liberando uma toxina. E essa toxina acaba matando alguns seres que estejam ao redor dela, que estejam naquele local especificamente. Então, coitadas, elas não fazem aquilo porque elas são más, não, porque elas são ruins, não. Elas simplesmente liberam essa toxina porque é natural delas liberarem, quando elas estiverem em grande quantidade, sendo que essa toxina acaba causando aí um problema ambiental, que vai ser a mortandade de alguns seres vivos que possam estar ali naquela região, tá? Essa é a maré vermelha. E também o fenômeno da bioluminescência. Como assim, professor? Fenômeno da bioluminescência. Cara, esse fenômeno acontece muito no Havaí. É esse fenômenozinho aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. Que isso, professor? Isso é montagem. Não é não, cara. Não é não. Ela é bonito assim, tá? É bonito desse jeito, tá bom? É algumas algas pirrófitas específicas que vão liberar essa luz aí, tá? Na verdade, é uma substância brilhosa, tá bom? Mais à frente eu explico como que é essa substância aí. Bem, é isso que você tem que saber das pirrófitas. Faz aí um asterisco porque as pirrófitas são muito cobradas. Agora nós vamos falar das algas pluricelulares. As algas pluricelulares, galera, são as algas que vão ser formadas por mais de uma célula. Percebe? Bem, essas algas pluricelulares, elas vão ter, muitas das vezes, uma reprodução de alternância de gerações. É quando ela alterna literalmente a geração. Ela vai ter uma etapa de gametófito, uma etapa de esporófito. Uma etapa ela vai produzir gameta e uma outra etapa ela vai produzir esporos. Esporófito, esporos, gametas, gametófito. Tranquilo, gente? Ou seja, é uma fase sexuada e uma fase assexuada. Professor, eu esqueci o que é isso. Filho, tu tem que saber, hein? Eu já tô falando isso, já não é de hoje. Reprodução assexuada é aquela que não tem variabilidade genética, não tem troca de material genético. A reprodução sexuada tem troca de material genético. Tá, beleza? Vamos lá para o próximo grupo. Algas pluricelulares são as primeiras chamadas clorófitas. O que tu tem que saber de clorófita? Cara, essa alga aqui, ela é ancestral comum das plantas, tudo bem? Então, as plantas descendem dessa alga aqui. Faz um asterisco nela porque ela também é importante, tá? Elas são as chamadas algas verdes. Elas são importantíssimas para a alimentação de alguns animais marinhos, tá? Como tartarugas e etc. A próxima alga que eu vou falar pluricelular aqui vai ser as feófitas. As algas feófitas são chamadas de algas pardas, tá? Ou algas marrons. Galera, essas algas elas podem chegar a 50 metros, elas podem chegar a 65 metros. Essa estrutura grande aqui dela é chamada de kelps, tá? Elas formam florestas submarinas de kelps, só para tu ter ideia de como que ela é grande. Ela também serve de alimento para alguns animais, algumas tartarugas e alguns peixes, tá beleza? Já as rodófitas, cuidado, não vai confundir só porque ela é vermelha que ela vai causar maré vermelha não, tá? A maré vermelha vai ser os dinoflagelados, lembra? É uma alga unicelular. Essa daqui é uma alga pluricelular. As rodófitas são as algas vermelhas, né? As algas avermelhadas. Elas vão ter uma importância aí na culinária japonesa. Quem gosta aí de um sushizinho, quem gosta aí de comer um peixe cru, né? Gosta dessa alga aí, tá? É ela que é utilizada lá na culinária japonesa. A maioria de vida marinha, porém existe espécies de água doce. Show de bola? Tranquilo? Tá. Então agora saímos um pouco da alga e vamos para alguns animaizinhos, né? Que são os protozoários de fato. Os protozoários são pequenos animais, pequenos organismos, tudo bem? E nós temos 4 aí. Nós vamos ter os sarcodíneos, nós vamos ter os flagelados, vamos ter os esporozoários ou apicomplexos e também os ciliados. Presta atenção. Sarcodíneos, você vai entender por que o nome deles são esses. Flagelados, porque ele tem flagelo. E esporozoários, porque ele é cheio de esporo dentro dele, tá vendo? E os ciliados, porque vai ter cílios. E não é o cílio de cabelo não, tá, gente? São propagações, tá?
tá? São propagações do próprio corpo dele que vão formar aí os cílios. Tá, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Eu acho que não, né? Então, vamos lá. Protozoários, cara. Protozoários sarcodíneos. O que tu tem que saber desse grupo? Eles são amebas. Ah, seu ameba. Calma, ele só está te chamando de um sarcodíneo, tá? São amebas de vida livre ou parasita. Ou seja, eles são tranquilões, também vão ter amebas que vão aí causar problemas no nosso intestino. Entamoeba estolística é um exemplo desses, tá? Locomoção. O que tu tem que saber de cada grupo de protozoário é a sua forma de locomoção, tá? É a principal diferença deles. Locomoção dos sarcodíneos são por pseudópodes. Como assim pseudópodes, professor? Olha na imagem, cara. Tá vendo que eles acabam prolongando o seu corpo? Isso aqui é um pseudópode. Eles prolongam o seu corpo para poder se locomover. Tá? Eles não têm membros, eles não têm pés, eles não têm flagelos, eles não têm cílios para fazer a sua locomoção. Logo, eles prolongam o seu corpo e se arrastam. Prolongam o seu corpo e se arrastam, como se fosse uma sanguessuga. Entendido? Sendo que aqui é chamado de pseudópode. Pseudópode vai ser falsos membros. Pseudópode significa falsos membros. Ó, pseudo é falso. Podes são membros, então falsos membros, tá? Locomoção por pseudópodes. Tem que saber isso dos sarcodíneos. Os flagelados, eles são outro tipo de protozoários. Olha só que lindo, cara, olha só que bonitinho que é o flagelado, né? Parece até uma carinha rindo para você, não é não? Bem, eles vão ser... Opa, perdão, acabou que eu errei aqui, tá? Eles vão ser de vida livre e parasitas. Esquece isso aqui, tá? Eles não são amebas, não. Amebas vão ser os sarcodíneos. Acabou que eu errei aqui na edição desse slide, tá? Mas eles vão ser de vida livre ou parasita. A principal forma de locomoção vai ser os flagelos. Olha aqui, os flagelos que ele tem alocados no corpo dele. É isso que vai fazer a locomoção dos flagelados. E ó, fique esperto, eles podem ter uma relação mutualística. Por exemplo, os cupins. Como assim? Cara, o cupim, ele come lá madeira, né? Mas mas os animais, eles não digerem celulose. Não tem essa capacidade. Então, os protozoários, aqui nesse caso, os flagelados que estão lá no intestinozinho do cupim, é que vão fazer a digestão dessa celulose. Então, eles vão ter uma relação muito boa, porque o flagelado ganha abrigo e alimento, enquanto o cupim, o inseto, né, cupim, também vai ganhar alimentação, porque o flagelado faz a digestão dele, entendido? Então, eles vão ter uma relação mutualística. O próximo grupo vai ser os ciliados. Perceba na imagem que eles têm cílios aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Que isso, professor? Isso são cílios? São, cara, são cílios, tá? Eles, de novo, errei aqui, ó, errei aqui. Eles vão ser de vida livre, parasitas ou simbiontes, tá? Eles não são amebas, galera. Apaga isso aqui que eu acabei dando mole também nessa parte do slide. Eles vão ser de vida livre, parasita ou simbionte, tá bom? Formas de locomoção através de cílios, né? Eles batem aqui os seus cílios e eles se locomovem. Esses cílios aqui, eles também vão ter função, além de locomoção, de reprodução, tá? É um outro tipo de reprodução que os ciliados vão fazer, que vocês vão aprender mais à frente comigo, tá legal? Olha só, é importante você anotar isso aqui, tá? Eles vão ter dois núcleos, vão ter um macronúcleo e um micronúcleo. Tudo isso para tipos de reproduções diferentes. Os ciliados, eles podem fazer a troca desse micronúcleo aqui como um tipo de reprodução, tá? Isso é muito importante você anotar. Já os esporozoários, que é o nosso último grupo, né? Os esporozoários, eles vão ser exclusivamente parasitas. Então, ó, os esporozoários, eles são ruins, eles são maus, tá? Ele é do mal. O esporozoário, ele é parasita, ele não é do bem, beleza? Eles não vão possuir
forma de locomoção. Perceba aqui, ó, eles não têm cílios, eles não têm pseudópodes, eles não têm flagelos, eles vão ficar simplesmente parados, apenas esperando um hospedeiro. Tá legal, gente? E eles também podem ser conhecidos como apicomplexos. Galera, os esporozoários é o que vai causar, por exemplo, a malária, tá? A doença da malária. Então, eles são muito ruins, eles são parasitas que podem até matar, tá legal? Próximo vídeo eu vou falar para vocês a importância na saúde pública desses protozoários aqui, tranquilo? Então, espero que tenham gostado da aula, tamo junto e é nóis, estudem!